Fala galera, seja bem-vindo aqui a Nova Concursos, eu sou o professor Fábio Augusto. Hoje nós estamos fazendo aí a revisão de véspera para você que vai prestar aí o concurso dos hospitais federais, né? Então, veja as dicas importantes que eu deixei para você em informática. Vamos lá ver? Acompanha comigo. Antes de mais nada, galera, eu quero deixar aqui para você então os meus contatos interativos, qualquer dúvida que você tiver a respeito de informática e também saber o seu feedback, né? Como que você foi na prova, o que você achou da parte de informática, mande mensagem para mim. Você tem aí o meu Facebook, meu Instagram, caso você ainda não me siga, vá lá no Instagram. Também deixo o meu e-mail, qualquer questão de prova que você tiver dúvida, você pode mandar para mim. E também tem o meu canal no YouTube para você se inscrever e também ficar antenado aí a qualquer notícia de concurso que envolva informática, beleza? Então, antes de mais nada, vamos discutir aqui o que a banca e o edital traz para esta prova que você vai fazer. Então, olha só, a banca é o Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação. E no edital ele separou ali em 16 itens. Então você está vendo lá, ó, noções de informática. Ele traz internet e aplicativos, ferramentas de busca, navegadores, browser, redes de computadores, criptografia, sistema operacional e software, hardware, correios eletrônicos, programa antivírus e firewall, editores de apresentação, editores de planilhas, editores de texto, segurança da informação, extensão de arquivo, teclas de atalho e pacote Microsoft Office. Bom, aqui galera, a gente tem um edital dividido de uma maneira bem simples, inclusive o que facilita o estudo. Então, quando ele traz ali pra gente no primeiro item, internet e aplicativos. Então ele está trazendo para você que nesta prova ele pode cobrar questões relacionadas à navegação, à utilização de elementos na navegação. Ele está trazendo questões relacionadas também ao conceito de internet, ao conceito de intranet. Então esses elementos podem ser abordados nesta prova, beleza? Aí vem no segundo item, ele traz lá ferramentas de busca. Então aqui ele já está trazendo um exemplo de elementos de busca que podem ser cobrados em prova. Então, aquela história de fazer uma busca precisa, entre aspas, aqueles termos que a gente utiliza em fazer uma pesquisa, também são elementos que podem aparecer na prova. Depois ele traz ali os mais comuns, né? Então ele já traz ali navegadores, que aí foge um pouquinho daquele conceito que a gente vê no item 1. Aqui ele já está trazendo ferramentas exclusivas do navegador. Aí ele pode abordar tecla de atalho para fazer determinada ação, como abrir uma nova aba, fazer a localização de algum elemento dentro do site. Então aqui ele já está trazendo elementos do navegador. E aí, redes de computadores. Geralmente questões relacionadas à rede de computadores já está atrelada à internet. Então como é que funciona? Geralmente perguntas que vão trazer para você ali roteadores, configurações relacionadas a endereços de IP, ações que podem ser adotadas a um access point. Então esses elementos são elementos que podem vir a ser cobrados em rede de computadores, beleza? Depois ele traz aqui, ó, criptografia. A criptografia, ele vai trazer para a gente elementos de como que você pode proteger um documento, as formas com que você pode, vamos dizer assim, trazer uma codificação ou trabalhar com o que a gente chama de segurança da informação, né? Então, já tem um elemento aqui voltado para isso, mas a criptografia em si já traz para você, por exemplo, quais são os elementos comuns para fazer uma segurança maior a um determinado arquivo. Ou seja, ali, pensando no ambiente que a gente usa normalmente, que é o WhatsApp, qual a forma de segurança que a gente tem para atribuir um acesso mais, vamos dizer assim, seguro e preciso ao WhatsApp? É fazer aquela autenticação em 2 tempos, né, em 2 momentos. Então,
Isso já foi elemento de cobrança em prova, não o WhatsApp, mas essa autenticação que pode ser feita e entra ali no sentido da criptografia, beleza? E aí, continuando, sistema operacional e software. No sistema operacional, ele já está trazendo ali para você o seguinte: que tipo de sistema operacional será que ele vai cobrar? Será que ele vai cobrar Linux? Será que ele vai cobrar Windows? Então, eu fiz uma pesquisa aí a respeito desta organizadora e levantei que na maioria das provas realizadas por ela, né, desde a última prova que foi feita aí para os cargos de hospitais federais, também as provas de 2019. E nas provas de 2019, o sistema operacional carro-chefe foi o Windows. Então, a grande tendência é que nesta prova continue a ser o Windows. Em relação a software, esse software ele vai falar para você de programas que estão atrelados ao sistema operacional e também alguns softwares que você pode encontrar, seja no conceito de instalação, seja na instalação de um driver, por exemplo, que seria um equipamento na informática, e também algumas ações que podem ser utilizadas. Ele faz a pergunta a respeito de Windows, mas ele coloca um software aplicativo dele fazendo alusão a alguma ação dentro, né, da questão. Então pode cair questão relacionada a bloco de notas, pode cair questão relacionada até a própria calculadora, pode cair o WordPad. Então esses elementos são os elementos que podem aparecer, beleza? E aí, continuando, nós temos lá hardware. Em relação a hardware, galera, as questões que eu vi de prova desta banca são questões bem simples. Então não são questões assim voltadas, claro, existem as questões voltadas para quem já é da área, né? Então já é um concurso específico para aquela área. Aí as perguntas são mais voltadas para um entendimento maior. Mas quando a gente vê noções de informática, as questões relacionadas a hardware são questões bem mais simples, beleza? Então ele vai trazer questões de nível usuário, então ele pode trazer a identificação daquilo que é unidade de entrada, unidade de saída, unidade híbrida, né? Então unidade de entrada, aquilo que entra com a informação, que tipo de hardware que é esse? Então nós temos o teclado, o mouse. Unidade híbrida, que tem os dois ao mesmo tempo. Então a gente tem a tela touchscreen, a impressora multifuncional, enfim. E aí, continuando, nós temos correios eletrônicos. Em correio eletrônico, ele vai abordar ali para você o uso do correio eletrônico em si, a forma de você enviar mensagens, o meio como que você faz para enviar para mais de uma pessoa, que tem a história no campo para, o campo CC, o campo CCO, que é um elemento comum de cobrança em concurso. Beleza? Aí ele traz programas antivírus e firewall. Os dois sempre atrelados, porque as questões geralmente são relacionadas de uma maneira em verdadeiro ou falso. Então são afirmações que aparecem. Então isso é uma característica desta banca. Então já vá preparado para que você possa analisar ali as afirmações e escolher a alternativa que vai trazer ali quem é verdadeiro e quem é falso. Isso daí é muito comum. Depois, aqui no outro lado, nós temos editores de apresentação, planilhas e texto. Aí você fala, qual é o editor que vai cair na prova? Aí o item 16 responde essa questão. Ele vai trazer o pacote Microsoft Office. Qual a versão, professor? Aí, quando ele não cita a versão, significa que as perguntas serão de quê? De maneira genérica, que pode ser utilizado para qualquer versão. Em relação às versões que eu estudei desta banca, né, nas últimas provas, eles cobram 2010, 2013. As versões mais novas eu não vi ali, por exemplo, sendo cobrado, né? Então, raramente aparece aí uma questão já com o pacote Office atual. Mas, em relação à cobrança de qual pacote Office vai ser, não se preocupe porque a questão ela vai ser genérica. Tanto faz na versão 2010 quanto na versão 2019, a ação que vai ser adotada vai ser a mesma. Belezinha? E aí, por fim, ele traz aí pra gente segurança da informação, extensão de arquivo e teclas de atalho, que são elementos que sempre aparecem em prova. Então, o que eu fiz aqui para você? Eu peguei uma questão de cada assunto
separados aqui de acordo com o edital, para que a gente analise e veja o perfil da prova que você vai fazer. Então, é uma forma de você já ter uma ideia daquilo que vai acontecer aí na sua prova. Belezinha? E aí, tá curtindo a aula? Se não curtiu, vá lá, dê a sua curtida, deixe seu comentário aí pra gente, que você fazendo isso nos estimula ainda mais trazer para você esse conteúdo. Belezinha? Então vamos lá, acompanha comigo na primeira questão que eu separei para você. Vamos lá. Bom, nessa questão aqui, ó, eu trago quanto ao conceito básico de intranet e internet, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta. Então, como eu falei para você, existem as questões de verdadeiro e falso, mas também existem as questões que traz ali para você analisar e escolher a alternativa que aponta as afirmativas verdadeiras. Então, isso é uma característica dessa banca. Aí no item 1 ele traz: os protocolos utilizados na intranet são basicamente os mesmos da internet. Essa afirmação, ela está certa ou está errada? Ela está certa. Geralmente os protocolos a que ele se refere são os protocolos HTTP e HTTPS, que são os protocolos de navegação. Então, na navegação, a gente vai utilizar tanto na intra quanto na internet o HTTP, que é a navegação sem a necessidade de segurança, e o HTTPS, quando há necessidade de segurança. Beleza? No item 2 ele fala: tanto na intranet como na internet, a principal interface de trabalho é o browser. É verdade. Por que é verdade? Pelo seguinte: a gente consegue fazer o acesso à intranet e à internet através do quê? Do navegador. Então, portanto, né, é através do navegador que a gente consegue fazer o acesso tanto na inter quanto na intra. E no item 3 ele vai trazer para a gente o seguinte: a internet só existe graças à junção de várias intranets existentes no mundo. Aqui não, né, galera? Pelo seguinte: toda vez que você vê intra quer dizer o quê? Dentro. Então, se é dentro, só vai funcionar dentro de uma organização específica. Então, a partir do momento que a gente vê intranet, aquela informação ela só pode ser acessada por pessoas autorizadas. E geralmente uma intranet ela vai trazer elementos que somente os colaboradores de uma empresa podem ter acesso. Então, quer dizer, não é aberto ao público, diferente de internet. Internet, ele vai trazer para a gente o acesso sem nenhum tipo de restrição. Claro que existem as partes dentro da internet que para ter acesso é necessário ter o login e senha. Mas a internet em si, ela não é totalmente fechada como a intra, beleza? Então, neste caso, o item 3 está errado. Tranquilo? Então, vamos assinalar a alternativa correta? Vamos lá. Então, portanto, a alternativa correta que a gente tem aí é a alternativa A. Apenas os itens 1 e 2 estão corretos. Beleza? Então, galera, não esqueça, intranet. A intranet é uma forma de acesso que a gente tem, onde você vai ter acesso a informações, só que esse acesso só pode ser feito através do quê? De um login e senha. E quem tem esse login e senha? Pessoas autorizadas. Agora, da mesma maneira que existe a intranet, existe a extranet. Quando a gente acessa ali qualquer informação que a gente tenha na internet que solicite login e senha, nós estamos acessando a extranet daquela empresa. Então, quando você está acessando lá o seu e-mail, você está acessando a extranet da empresa em que você optou ter o seu e-mail. Quando você faz uma compra na internet, ele pede para você cadastrar um login e uma senha para acompanhar o pedido. Então, essas informações são informações o quê? Sigilosas. É a informação que está entre você e a empresa. Então, para que você veja essa informação, é necessário digitar ali o login e senha. Isso faz com que você acesse a extranet da empresa. Então, intra, dentro, extra, fora. Belezinha? Vamos seguir adiante, vamos ver mais um elemento
que foi cobrado ali no edital. Vamos lá? Então, acompanha comigo. Bom, temos aqui mais uma questão. A questão agora sobre a internet, ele fala: assinale a alternativa abaixo, a única que identifica incorretamente uma ferramenta de busca. Então, olha só, ele quer que você seja capaz de identificar aqui quais são as ferramentas de buscas existentes, se você conhece, e ali qual é a única que não é. Então, você conhece Yahoo? Conhece. Ele é um buscador? É. E o Google é um buscador? É. E o Ubuntu é um buscador? Não. Ele é, vamos dizer assim, uma distribuição Linux. Então, nesse caso, já identificamos a alternativa que, né, não é um elemento de busca. O Bing ele é o buscador padrão aí da Microsoft, e temos o ESC, que também é um outro buscador, né? Então, geralmente, o ESC ninguém gosta dele porque ele vai ser instalado não indevidamente, porque você pode desmarcar a opção para que ele não seja instalado, mas ele acaba instalando em situações em que a pessoa não presta atenção. Beleza? Outra coisa que é importante saber aqui, galera. Cuidado para não confundir site de busca com navegador. Então, se eu pergunto para você, eu consigo realizar uma busca através do Google Chrome? Você vai falar que sim. E eu vou falar que não. Eu não consigo realizar uma busca através do Google Chrome. Eu consigo realizar uma busca através do Google. O Google Chrome é um navegador, porque através do Google Chrome eu posso acessar qualquer um deles. Posso acessar o Bing, posso acessar o ESC, posso acessar inclusive o Yahoo. Mas é claro que o próprio Google Chrome tem o seu buscador padrão, que é o Google, né? Então, assim como o Internet Explorer tem o Bing, o Microsoft Edge, para quem tem o Windows 10, né, é o Bing, o buscador padrão, o Google Chrome também tem o seu próprio. Então, cuidado para não confundir esses dois, porque às vezes ele faz a pergunta ao contrário, né? Ele pode trazer ali para você, assinale a alternativa que contém a única ferramenta de busca existente. E aí ele coloca nas opções outros elementos, e entre as alternativas fica lá, Google Chrome. Aí vamos supor que você tivesse lá 4 alternativas, né? E nessas 4 alternativas você teria Google Chrome, aí tinha lá PC Safe, HA123, aí ele coloca também o ESC, e aí numa outra alternativa ele inventa qualquer coisa, né? Por exemplo, aqui ele colocou Ubuntu, então que seja um Ubuntu lá. Então, você fatalmente iria onde? No Google Chrome. Por que no Google Chrome? Porque você está mais habituado a fazer a pesquisa sem prestar atenção que você está usando o site de busca. Então, muito cuidado com esse tipo de pegadinha, beleza? Então, lembre-se, navegador é uma coisa, site de busca é outra. Belezinha? Então, vamos a mais uma questão que eu separei para você. Vamos lá. Bom, nessa questão aqui, né, a gente já sabe que a alternativa correta é a alternativa C. E aí, nós vamos para a próxima, que fala sobre recursos nos navegadores, né? Então tá lá. Um recurso existente nos navegadores mais modernos que, quando ativado, permite navegar em sites e acessar páginas da internet sem deixar rastros, ou seja, sem gravar históricos e informações na memória do computador. Esse recurso denomina-se tecnicamente A, modo de navegação anônima, B, modo particular de processamento, C, modo fechado de computação, D, modo restrito de navegação, ou E, modo secreto. E aí, qual alternativa traz ali para você a seguinte característica? Navegar sem deixar rastros, sem gravar históricos e informações, né? Então, quer dizer, é uma navegação privativa, que de outra forma pode ser chamada de navegação anônima. E aí nós temos uma característica, né, galera? A navegação anônima é adotado este nome para quem usa Google Chrome, cuja tecla de atalho é Ctrl Shift N, N de navio.
E nos outros navegadores todos, a navegação é chamada de navegação privativa, cuja tecla de atalho é Ctrl Shift P. Como você tem ali, dentro do edital, um item chamado teclas de atalho, é sempre importante conhecer essas teclas, porque elas têm incidência em prova. Belezinha? E aí, tá acompanhando direitinho a aula? Tá fazendo as anotações aí, principalmente das teclas de atalho? Se não, já pegue seu caderno e já fique ligado, porque tem mais dica para você. Beleza? Então vamos lá, acompanha comigo. Bom, neste caso, alternativa bem tranquila, né? Então, questão tranquila. Vamos para a próxima. Nós temos aqui, ó, um dos conceitos básicos de rede de computadores aplicado na internet ou mesmo na intranet é o protocolo da internet endereço IP. Assinale das alternativas abaixo a única que identifica corretamente o endereço IP. Então é aquilo que eu comentei com vocês. Das questões relacionadas à rede de computadores, é muito comum você ter questões relacionadas a endereço de IP. E aqui ele está trazendo para você 5 alternativas com endereços de IP, onde você tem que assinalar a única alternativa que possui um endereço de IP que pode funcionar, né? Então, para isso, nós temos algumas características que devem ser observadas. Vamos colocar aqui para você anotar? Então acompanha comigo. Primeira característica, um endereço de IP, ele deve iniciar entre os números 0 e até 255, certo? Um endereço de IP, através do IPv4, ele pode ter até 4, vamos dizer assim, octetos, que a gente chama, né? Então, o octeto ele é formado por 3 números, né, em 4 partes. Então, nós podemos ter o endereço de IP assim, né? Então, pode ser 192.111, 114 e 0, certo? Então, os octetos que eu falo são esses aqui. Então, ó, nós temos 1, 2, 3, 4. Então, geralmente, o endereço de IP ele é formado por 4 octetos, ok? Esse 0 a 255, ele pode aparecer em qualquer lugar dos octetos, mas nunca superior a 255. Então, só com essa informação, já dá para a gente matar. Então, por exemplo, alternativa A, já era. Nós temos aí 352.472, e está faltando octeto. Depois, 501, já era. Aí nós temos alternativa C, 208, 80, 152, 130. Está respeitando ali o limite de 0 a 255? Tá, então beleza. Alternativa D, ao invés de ter 4 octetos, tem mais. Além de ter mais, ele está trazendo ali, ó, 452, 578, 621, 874, coisas que não podem existir. E na alternativa E, o que poderia ser, vamos dizer assim, uma possível situação de dúvida, porque começa com 198, 259, aí mata, né? Porque não pode ser 259. 198 é muito conhecido por nós pelo fato do quê? Da gente configurar o nosso roteador. Aí você vê 198, é esse aí mesmo, mas não é a alternativa correta. Então, portanto, alternativa correta, alternativa C, beleza? Então, galera, não esqueça, um endereço de IP é considerado válido respeitando aquela abrangência de 0 a 255. Acima de 255, está fora, já não é considerado um endereço de IP válido. Belezinha? Então, vamos seguir adiante, vamos para mais uma questão. Olha lá. Bom, nessa questão aqui, galera, a gente tem o seguinte, aquela história do verdadeiro e falso. Então, olha lá. Dos objetivos principais da criptografia, analise as afirmativas abaixo e dê valores verdadeiro ou falso. Aí ele traz lá, confidencialidade da mensagem, só o destinatário autorizado deve ser capaz de extrair o conteúdo da mensagem da sua forma cifrada. Aí tem o segundo item, integridade não violada da mensagem. O destinatário não deverá ser capaz de verificar se a mensagem foi alterada durante a transmissão. E no último,
autenticação do remetente. O destinatário deverá ser capaz de verificar que se o remetente é realmente quem diz ser. Então, olha só, aqui, como eu falei para você, a criptografia ela está diretamente ligada à segurança da informação. Então, você está vendo confidencialidade, integridade, autenticação, né? Faltou aí para a gente apenas a disponibilidade. Então, nós temos, no princípio de segurança da informação, a dica. Então, ó, dica. O que é a dica, professor? A dica é disponibilidade. Então, vamos colocar aqui, ó. Depois nós temos, aí no caso, integridade. Depois da integridade nós temos a confidencialidade. Vamos por assim, ó, confidencial. E aqui, autenticidade. Certo? Então, esse é o princípio que a gente tem da segurança da informação. E a criptografia, claro que ela está diretamente ligada à segurança da informação. Então, através dessa dica aqui, ó, você conhece os princípios da segurança da informação e entende que quando nós precisamos ter uma informação confidencial, somente pessoas autorizadas podem ter acesso por conta do quê? Da criptografia. Então, o item 1 está correto, ele diz lá, confidencialidade da mensagem. Só o destinatário autorizado, ou seja, somente pessoas autorizadas, podem ser capazes de ler a mensagem. Então, neste caso, verdadeiro. Beleza? Aí, você já pode dar uma olhadinha nas alternativas e ver quais alternativas você pode eliminar. Então, eu posso eliminar o D, posso eliminar o A. Então, eu tenho aí agora B, C e E. Beleza? No item 2, integridade não violada da mensagem. O destinatário não deverá ser capaz de verificar se a mensagem foi alterada durante a transmissão. Então, veja só, o que quer dizer integridade? Integridade é que não pode ter nenhum tipo de alteração, não é isso? Então, não pode ter nenhum tipo de alteração na mensagem. E aí, olha só, autenticação. Autenticação do remetente. O destinatário deverá ser capaz de verificar que se o remetente é realmente quem diz ser. Então, neste caso, está correta a autenticação. Agora, integridade não violada na mensagem. O destinatário não deverá ser capaz de verificar se a mensagem foi alterada durante a transmissão. Então, não faz sentido existir integridade se esse tipo de coisa acontece, né? Então, a partir do momento que a gente tem a integridade, nós temos a certeza que esta mensagem não será violada, ela não será alterada. Beleza? Tranquilo? Então, esses elementos são elementos chaves que podem aparecer na sua prova. Então, como já aparece segurança da informação, é importante que você tenha anotado aí no seu caderno a dica. Disponibilidade, que eu não expliquei o que é, mas é justamente o seguinte, galera. A informação ela tem que estar disponível sempre. E como que a informação vai estar disponível sempre? Ela pode estar disponível para você através de um backup. Vamos supor que aconteceu algum problema lá no computador, então as informações que estavam naquele computador foram perdidas. Não, existe o backup, então eu não perdi nada. Então, sempre que você tiver a palavra disponibilidade presente na prova, você já tem que fazer essa associação. A informação, ela tem que estar sempre disponível. Seria um princípio ideal para todas as situações. Então, pensa assim comigo. Eu vou até um banco e eu preciso fazer uma ação. Então, quer dizer, se eu não conseguir realizar aquela ação, é porque o princípio de disponibilidade não estava ativo. Então, por exemplo, o sistema caiu e o sistema depende de toda uma rede ali para fazer com que ele funcione, para deixar a informação disponível. Pode acontecer? Pode. Mas quando o sistema está ali
operante, né, vamos dizer assim, você tem esta informação independente de qual agência você está, né, você consegue obter aquela informação, beleza? E também existe o princípio de disponibilidade atrelado a equipamentos, que em prova aparece como equipamentos redundantes. O que é um equipamento redundante? É um equipamento STEP. Então pensa assim, eu estou trabalhando em uma escola, estou dando aula e o projetor pifou. Pô, não vou dar mais aula porque eu não tenho projetor. Não, a escola disponibiliza um projetor reserva para que a informação continue disponível para os alunos. Beleza? Então esse é o princípio de disponibilidade. Tranquilo? Então vamos seguir adiante e vamos para mais uma questão. Vem comigo. Olha lá, galera. Nessa questão aqui, ó, ele traz para a gente o seguinte. Primeiro, vamos riscar ali todos os elementos que a gente já viu no edital. Então você já está vendo que a gente conheceu questões que podem ser abordadas em relação à internet e aplicativos, ferramentas de busca, navegadores, redes de computadores e criptografia. Agora nós vamos seguir adiante e vamos ver sistema operacional e software, que é o nosso próximo assunto. Olha lá. Nas versões anteriores do Windows, o gerenciamento de arquivos significava organizá-los em pastas e subpastas diferentes. No Windows 7, pode-se também, para organizar e acessar arquivos, usar de um novo recurso intitulado tecnicamente de A. Livraria, B. Bibliotecas, C. Organizador universal, D. Multidiretórios ou E. Polipastas. Então aqui a gente tem uma questão teórica que é importante que você saiba o seguinte. Princípio de organizar arquivos, você já tem que lembrar, é o Windows Explorer, beleza. Então quando você pensa no Windows Explorer, você tem que lembrar que dentro do Windows Explorer nós podemos organizar os nossos arquivos através das bibliotecas. E as bibliotecas elas são divididas em 4 bibliotecas padrão, né? Então nós temos documento, músicas, vídeos e imagens. Certo? Então, essas são as 4 bibliotecas padrão, que é dessa maneira em que é intitulado. Então, portanto, é através das bibliotecas que a gente pode fazer a organização e acessar os arquivos. Lembre-se que esses elementos aqui são atalhos. Então, tudo isso daqui é atalho para a pasta principal. Então, por exemplo, a pasta documento é uma pasta que está dentro do usuário que está ali operando o computador. Então, quando eu vou acessar através do Windows Explorer a biblioteca documentos, eu estou acessando um atalho para a pasta física documentos. Beleza? Bom, continuando, nós temos aí mais uma questão aí a respeito dos elementos que a gente viu ali relacionados no edital. Então ele fala, um dos termos técnicos bastante usados em informática é a palavra em inglês driver. Assinale a alternativa que identifica corretamente a sua definição. A. São sistemas de discos removíveis de alta capacidade conectados via USB. B. É um periférico de computador utilizado para o armazenamento de dados e programas. C. É a capacidade de gravar CDR e CDRW com a habilidade de ler, mas não gravar mídias de DVD. D. São unidades de discos virtuais criadas na memória RAM por meio de softwares especiais. E E. São pequenos programas que fazem a comunicação entre o sistema operacional e o hardware. Então, como eu na abertura da nossa aula falei para vocês, é uma organizadora que gosta de cobrar questões relacionadas a driver. Então, o que vem a ser o driver? O driver é um software, beleza? E esse software faz com que o sistema operacional reconheça o dispositivo que vai ser ali incorporado a ele. Então, que dispositivo pode ser esse? Pode ser uma impressora, pode ser uma webcam, pode ser um scanner. Então, é necessário que seja instalado um driver para que o sistema operacional reconheça e também conheça todas as funcionalidades do dispositivo.
Então é através do driver que eu vou saber se a impressora é capaz de imprimir frente e verso, é através do driver que eu vou saber se a impressora pode ser instalada sem fio e assim por diante, beleza? Então neste caso fica fácil de identificar qual a alternativa correta. Vamos lá ver? Então segue comigo. A alternativa correta, alternativa E, né? São pequenos programas que fazem a comunicação entre o sistema operacional e o hardware, que é o nosso equipamento. Beleza? Bom, continuando, aí nós temos aqui o seguinte, ó. Nesta questão que aborda o correio eletrônico, ele fala o seguinte, ó. Quanto aos conceitos básicos de correio eletrônico, classifique as afirmativas abaixo como verdadeiras ou falsas e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo. Então, olha só, galera, como eu falei para vocês, um costume dessa organizadora fazer questão deste tipo. Então, ele traz 3 itens e as alternativas indicando quem é verdadeiro e quem é falso. Então, vamos lá. No primeiro item, ele fala, o termo que vem logo depois do símbolo arroba indica o nome do servidor de e-mail. No item 2, ele fala, o aplicativo Microsoft Outlook, além das funções de e-mail, possui uma agenda. E no último, o destinatário precisa necessariamente estar ligado à internet no momento em que o e-mail é enviado. Então, olha lá. Bom, primeira coisa, nós temos o seguinte. O primeiro item traz para a gente que o arroba indica, né, o que vem depois dele, o nome do servidor de e-mail. E não é isso mesmo? Pensa, o meu e-mail é Fábio AUS, arroba, aí nós temos o quê? Gmail.com, certo? Então, o que vem após o arroba? O endereço do servidor de e-mail. Então, portanto, está correto o item 1. Beleza? Então, vou colocar aqui o Vzinho de que está correto. No item 2, o aplicativo Microsoft Outlook, além das funções de e-mail, possui uma agenda. Verdade? Possui uma agenda. E aí ele fala, o destinatário precisa necessariamente estar ligado à internet no momento em que o e-mail é enviado. Não, né, galera? Porque é o seguinte, eu não preciso necessariamente estar ligado no momento em que o e-mail é enviado. Eu posso, né, colocar para que ele seja enviado e estar desconectado. Quando ele estiver conectado, aí ele vai enviar o e-mail. Então aqui, o destinatário, no caso, ele não precisa estar ali ligado para receber a mensagem. Então eu, na hora de enviar, também não preciso estar conectado. Eu posso estar aqui no meu computador, redigir a mensagem, clicar em enviar. Eu não vou estar conectado, a mensagem não vai ser despachada. Quando eu voltar a ter a conexão, aí a mensagem será despachada. Independentemente do destinatário estar conectado à internet ou não, a mensagem vai chegar para ele. Quando ele estiver conectado, ele recebe a mensagem. Então, o destinatário não precisa estar conectado à internet. Então, aqui quando ele coloca precisa, aí já era. Aí nós temos aí a afirmação falsa. Belezinha? Então, galera, sempre que a gente tiver questões relacionadas a correio eletrônico, você já viu, ele pode abordar ali o formato do e-mail, o usuário também é importante você lembrar que o usuário, a gente pode ter usuário válido e usuário não válido. O que seria um usuário não válido em um e-mail? Usuário que contém alguns caracteres que não podem ser utilizados na composição do nome. Então, por exemplo, Fábio Augusto. Fábio Augusto, eu posso usar Fábio Augusto tudo junto, Fábio.Augusto, Fábio-Augusto, Fábio_Augusto, mas não pode ter espaço. Então, Fábio espaço Augusto não pode existir, beleza? Então, dessa maneira, é muito comum em prova eles pedirem também desse modo aqui, ó, para que você julgue se o e-mail colocado é considerado um e-mail válido na internet. E-mail válido na internet, você já sabe, tem que ter a presença do arroba, após o arroba tem que ter o servidor ou o provedor onde você tem a conta de e-mail, e do lado esquerdo tem que ter o nome do usuário. Nome do usuário, você já sabe, se for composto não pode ter espaço. Beleza? Tranquilo? Então vamos para mais uma questão, vem comigo. Bom, então,
Nós já vimos aí a respeito de correio eletrônico. Vamos continuar analisando agora sobre antivírus e firewall. Olha lá. Assinale a alternativa que completa correta e respectivamente as lacunas da frase abaixo. Então, é um dispositivo de uma que tem por objetivo aplicar uma política a um determinado. Então, as alternativas traz firewall, rede de computadores, segurança, ponto da rede, hardware, interconexão cibernética e campo da informática, vírus, máquina computacional, segurança, ponto de um programa, malware, rede de computadores, auditoria, sistema de informação e software, máquina computacional, auditoria e campo da informática. Você que estudou informática já sabe que quando a gente fala de firewall, firewall é um dispositivo de uma rede que tem por objetivo aplicar uma política de segurança a um determinado ponto da rede. Então a alternativa A, ela já mata ali a questão. Agora quando você lê, um hardware é um dispositivo de uma interconexão que tem por objetivo aplicar uma política cibernética a um determinado campo da informática, já fica um pouco high-tech demais, né? Então, já não pode ser a alternativa B. E vírus não pode ser dispositivo, né? Malware também não é um dispositivo, que é a mesma coisa, vamos dizer assim. Malware e vírus são semelhantes, né? Então, o vírus, ele é um programa que vai trazer ali algum tipo de problema, seja para o ambiente corporativo, para o ambiente doméstico. Malware é um código malicioso, não precisa ser necessariamente um vírus. E software não é dispositivo. Então, portanto, sobrou aí pra gente a alternativa A. Aí você vai falar para mim, professor, mas tem firewall baseado em software. É verdade, existe sim. Mas também temos firewall baseado em hardware. É o que a gente tem, por exemplo, no roteador. O próprio roteador, dentro dele, tem um firewall que impede que alguns acessos sejam realizados dentro daquela rede. Beleza? Então, portanto, alternativa correta, alternativa A. Então, continuando, nós temos aí mais uma questão que envolve essa cartilha que é espetacular. Vamos lá. Conforme a CERT.br, em sua cartilha de segurança para a internet, define esse vírus como tipo específico de vírus de script que tenta infectar arquivos manipulados por aplicativos que utilizam esta linguagem, como, por exemplo, os que compõem o Microsoft Office, Excel, Word, PowerPoint, entre outros. Então, galera, esse tipo de questão já reforça aquilo que eu sempre falo em aula. Olha, você que viu no edital Segurança da Informação, é extremamente importante que você acesse a cartilha.cert.br. A própria questão cita a cartilha. Então, a cartilha.cert.br traz definições de vírus que geralmente aparecem em prova, não é? E quando aparece, traz exatamente o que está na cartilha. A cartilha é mantida pelo Comitê Gestor de Internet no Brasil e é nada mais do que um órgão que vai fazer com que toda a informação seja passada para o usuário de maneira que ele possa utilizar o computador em segurança, não é? Então, a forma de navegação e a forma de combater ataques também aparecem lá. Então, questões relacionadas a esse tipo de segurança são retiradas de lá. Então, não são retiradas de outros autores, e sim do próprio Comitê Gestor de Internet. Então, a questão cita e já traz um trecho do que está na cartilha e pede para você assinalar a que tipo de vírus é aquela descrição. Então, se ele está citando vírus relacionados ao pacote Office, nós temos ali vírus que são gerados através de macros. O que é uma macro? Macro é uma ferramenta que a gente tem dentro do pacote Office que permite que você possa gravar ações dentro daquele programa. E essas ações podem ser utilizadas em outros arquivos dos programas do pacote Office. Só que durante a gravação, uma pessoa mal intencionada pode acrescentar um vírus. E esse vírus, no caso, pode roubar informações, deixar a máquina vulnerável por uma possível invasão e etc. Então, por isso que é importante
que você, na hora de receber documentos de pessoas desconhecidas, já aparece ali que a opção de macro está desabilitada. Caso você já conheça a origem, aí você pode habilitar. Beleza? Então vamos colocar a alternativa correta? Vem comigo. A alternativa correta, alternativa E, vírus de macro. Belezinha? Então, continuando, temos mais aí todos esses elementos aí já riscados. Vimos então correio eletrônico, programas antivírus e firewall, né? Então, além de hardware e sistema operacional que a gente viu ali no início, né? Depois da última análise feita no edital. Agora nós temos essa parte final. Nós temos editores de apresentação, editores de planilhas e editores de texto. Veja que eu já risquei o item 16 porque é justamente por conta dos editores que a gente já sabe que é da família Microsoft Office. Beleza? Então vamos lá. Sobre editores de apresentação, o que eu trouxe para você, ó. Quando se deseja aqui no PowerPoint 2010, todos os slides contenham as mesmas fontes e imagens como logotipos, essas alterações devem ser feitas no slide mestre, slide alternativo, slide principal, slide mãe ou slide inicial. Então, olha só, galera, nós temos, então, um elemento característico aqui que está presente na própria alternativa. Então, quando se deseja aqui no PowerPoint, todos os slides contenham as mesmas fontes, contenham as mesmas imagens. Então, por exemplo, eu quero que todos os slides tenham a logomarca Nova Concursos. Então, para isso, eu vou fazer uso do slide mestre, tá? Então, galera, o slide mestre é um slide presente dentro ali da guia exibir ou dentro da guia exibição, tanto faz, né? Dependendo da versão do pacote Office que a gente tem, nós temos exibição ou exibir. E lá nós temos o slide mestre. O slide mestre permite que você possa adotar ações para serem incorporadas em toda a apresentação. Isso é válido para imagem, então logomarca, texto, posso colocar ali, por exemplo, o endereço de e-mail ou o endereço da empresa, que vai se repetir em todos os slides da apresentação. Beleza? Então, sempre que você quiser fazer uma ação que seja incorporada a toda a apresentação de uma só vez, aí você pode optar pelo slide mestre. Sobre questões relacionadas a editores de apresentação, é importante lembrar que na sua prova, no próprio edital, está trazendo o quê? Teclas de atalho. PowerPoint tem bastante tecla de atalho. Nós temos lá a tecla de atalho F5, que é para iniciar a apresentação, né, desde o início. Temos o Shift F5, que é para iniciar a apresentação a partir do slide atual. E temos também, quando está em apresentação, algumas letras que podem ser pressionadas. Então, se eu pressiono durante a apresentação, tela cheia, a letra C, a imagem da tela vai ficar branca, sem exibir conteúdo nenhum. Se eu aperto o C de novo, ele volta a exibir o conteúdo. E se eu aperto a letra E, ele vai deixar a tela escura. Então eu quero que você associe o seguinte: C, a tela clara, e E, a tela escura. Então, pressionei o E na forma de apresentação, a tela vai ficar escura e não vai exibir nenhum conteúdo. Pressionei o E de volta, ele volta a exibir o conteúdo. Beleza? Então essas teclas de atalho são teclas de atalho que já caíram em prova e é importante que você faça a anotação aí do lado, caso você não as conheça. Beleza? Então, vamos a mais uma questão aí sobre o pacote Office. Vem comigo. Bom, nessa questão aqui ele envolve o Excel. Então ele fala lá, com base em todos os valores apresentados na planilha eletrônica abaixo, assinale a alternativa que apresenta a fórmula que permita somente somar os valores menores que 350. Então nós temos ali a alternativa A, a função soma C, na B soma, na C soma, na D soma C e na alternativa E a função C. Bom, vamos lá. A função soma C é uma função que vai somar de acordo com o critério estabelecido. E é justamente o que está sendo pedido no enunciado. Então ele está falando assim, ó, assinar a alternativa que apresenta a fórmula que permita
somente somar os valores menores que 350. E na alternativa A ele fala, no intervalo de A1 a C2 menor que 350. Poderia ser a alternativa A? Não. Por que não? Porque na alternativa A está faltando um elemento muito importante. A gente já sabe que é soma C. Então, o que facilita a nossa vida? Já temos só duas alternativas soma C, ok? E aí você olha a diferença da alternativa A para a alternativa D. Na alternativa D, nós temos a presença das aspas. Então, quando nós tivermos o símbolo aqui, menor, maior, igual, obrigatoriamente tem que se colocar aspas. Se não tiver aspas, está errado. Esta organizadora é uma organizadora que costuma colocar esse tipo de detalhe em pauta na questão. Então você está vendo aí, ó, uma questão que envolve a função soma C, onde você tem ali a alternativa sem aspas e a alternativa com aspas, tá? Então, como é que funciona a função soma C? No intervalo de A1 a C2, ele vai procurar os números menores que 350. E vai fazer o que com eles? Somar. Somar apenas os valores menores que 350, como o próprio enunciado pede. Beleza? Então, segue o bonde, vamos para a próxima questão. Nessa questão aqui ele traz o seguinte, ó. Pode-se ver o que está acontecendo em um documento olhando para as marcas de formatação que o Word 2010 insere automaticamente conforme se digita. Estas marcas sempre estão nos documentos, mas são invisíveis até ativarmos para serem exibidas. Para vermos as marcas de formatação, deve-se ir para a faixa de opções na parte superior da janela e aí você está vendo um exemplo de questão que ele cobra o endereço, a localização das informações dentro do programa. Então, alternativa A, guia exibição, no grupo parágrafo, clicar no botão exibir e esconder. B, guia página inicial, no grupo estilo e clicar no botão mostrar e ocultar. C, guia referências, no grupo fonte, clicar no botão exibir e esconder. D, guia página inicial, no grupo parágrafo e clicar no botão para mostrar e ocultar. E E, guia exibição, no grupo estilo, clicar no botão exibir e esconder. Bom, marcas de formatação ou marcas de parágrafo são encontradas na guia página inicial, no grupo parágrafo e clicar no botão mostrar e ocultar. Então a alternativa correta é a alternativa D. Mas eu vou mostrar isso para você. Então olha só. Abrindo aqui então o Microsoft Office, então a gente já tem aqui, ó, Word na versão 2010, que está sendo abordado aí na prova. Vou abrir aqui e já vou mostrar para você o que interessa, tá? Exatamente ali onde aparece a opção marcas de formatação. Então aqui, ó, ampliando para você, dentro do grupo parágrafo, ó, em página inicial, nós temos o mostrar tudo, que mostra marcas de parágrafo e outros símbolos de formatação, beleza? Então, é importante conhecer ali o que tem dentro de cada guia, porque, infelizmente, você viu que esse tipo de questão pode ser abordado. Belezinha? Então, voltando para lá, agora, sem sombra de dúvida, guia página inicial, grupo parágrafo e clicar na opção mostrar e ocultar. Beleza? Muito bem. Continuando, nós temos aí mais uma questão que envolve, então, a opção de segurança. Então, olha lá. É capaz de capturar e armazenar as teclas digitadas pelo usuário no teclado do computador. Sua ativação, em muitos casos, é condicionada a uma ação prévia do usuário, como o acesso a um site específico de comércio eletrônico ou de internet banking. Esse malware é denominado tecnicamente A, adware, B, rootlogger, né? KeyKit, rootkit ou keylogger. Então, olha só, galera. Primeira coisa que nós temos aqui nessa questão. Ele vai registrar o que é digitado. Então, ó,
armazenar as teclas digitadas pelo usuário. Então, é um malware denominado Keylogger. Então, o Keylogger é um programa espião. Então, por isso que eu falo para você, um malware não é necessariamente um vírus, porque você também pode colocar na sua máquina um programa espião para registrar aquilo que é realizado no seu computador durante a sua ausência, né? Então, posso instalar? Posso. Assim como ele pode ser usado para o bem, ele também pode ser usado para o mal, para, no caso, roubar informações aí, seja um acesso a um site de comércio eletrônico ou até o próprio Internet Banking. Belezinha? Bom, continuando, temos aí mais uma questão, agora que envolve ali extensão de arquivos. Então ele fala, quanto às principais extensões de arquivos, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta. Então ele está trazendo ali, ó, item 1. JPG, GIF e PNG são as extensões atuais dos típicos arquivos de imagem. 2. BMP e o ZIP são as extensões tradicionais dos arquivos que tiveram compactação. E 3. As extensões AVI, MPG e WMV são tipicamente extensões de arquivos de vídeo. Então, uma questão que envolve extensão, é importante que você conheça pelo menos algumas delas. Então, JPG, você já sabe que é de imagem. GIF, você também já sabe que é de imagem. PNG, aí você vai falar, pô, eu não sei o que é PNG. PNG também é uma extensão de imagens, galera. Só que aqui, PNG traz como característica o que? A transparência. Então, ele vai trazer fundo transparente, tá? Então, a partir do momento que você tem um PNG, você vai encontrar muitos logos, né? Então, geralmente, logomarca de empresas que você jogar lá no Google, por exemplo, e pedir PNG, ele vai trazer com um fundo transparente. Então, item 1 corresponde a arquivos de imagem? Corresponde, então tá ok. Item 2, BMP e ZIP são extensões tradicionais dos arquivos que tiveram compactação. BMP é imagem também. Então aqui, ó, ele está diretamente ligado ao item 1. O ZIP é que é de compactação. Então, neste caso, o BMP presente anula o item. Então, portanto, item 2 está errado. No item 3 ele fala, as extensões AVI, MPG e WMV são tipicamente extensões de arquivos de vídeo. São AVI, MPEG e WMV, que é Windows Media Video, né? Então você pode ter vídeos nesses formatos no seu computador. Então, portanto, estão tecnicamente, né, verdadeiras os itens 1 e 3. Só o 2 que está errado. Belezinha? Bom, continuando, nós temos aqui mais uma tecla de atalho, né, que é importante para você aí, onde ele fala, Paulo precisa finalizar a sua pesquisa e está utilizando o navegador Google Chrome em um sistema operacional Windows, ambos no idioma português. Assinale a alternativa correta para a combinação de tecla de atalho que permite abrir a barra localizar para pesquisar na página atual. Alternativa A, Ctrl F, B, Ctrl J, C, Ctrl H, D, Ctrl Shift M e E, Ctrl L. Então vamos lá, se eu quero localizar, a alternativa correta que a gente tem aqui, ó, é o Ctrl F. Só que vale lembrar que o Ctrl F também pode ser substituído pelo F3, viu, galera? Então a tecla de função F3 vai ter a mesma função que o Ctrl F. Então pode aparecer Ctrl F e pode aparecer F3. Ctrl J, tecla de atalho para trazer o histórico de downloads. Ctrl H, o histórico de navegação. Então, cuidado para não confundir aí essas duas teclas de atalho. Ali o Ctrl Shift deveria ser Ctrl Shift N para trazer a navegação anônima. E o Ctrl L, ali no caso no navegador, não vai trazer nenhum tipo de ação determinante. Belezinha? Então, em relação a teclas de atalho, a gente já falou, muitas teclas de atalho podem ser cobradas, assim,
não pela quantidade na prova, mas eu digo de diversos meios. Pode ser questão de tecla de atalho no Word, no PowerPoint, no próprio Excel, pode ser questão de tecla de atalho no navegador, mas em relação ao navegador, a incidência é muito maior. Beleza? Então, essas teclas de atalho que eu te falei, são teclas de atalho que têm maior incidência nas provas de concurso. Belezinha, galera? É isso aí. Então, vimos que concluímos todos os itens presentes dentro do nosso edital. Então, cada questão que eu coloquei ali foi uma questão pensada para que possa trazer uma direção aí a você nesta prova. Então, veja aqui, cada item ali visto foi abordado uma questão. Belezinha? Então, deixe os meus contatos interativos aí para você, qualquer dúvida que você tenha a respeito deste conteúdo, que seja aí até para esta prova que você vai prestar. Ah, professor, eu fiquei com dúvida nisso. Pode mandar mensagem para mim, vou ter o maior prazer em responder e te ajudar. Belezinha? Então, boa prova para você, fique com Deus e lembre-se, qualquer coisa que você tiver de dúvida informática, se eu puder ajudar, vou ter o maior prazer em poder fazer essa, vamos dizer assim, vamos dizer que seria uma forma de te presentear nesta prova. Beleza? Então, um forte abraço para você, boa prova e até mais. Valeu!